Hoje o blog do Sargento Cláudio Dias tem a grata satisfação de entrevistar Coronel Alcino Lagares Cortes Costa, aqui na sede da Academia de Letras da Polícia Militar, no Prado Mineiro. O blog tem feito essas entrevistas com personalidades da PM, do Corpo de Bombeiros e da sociedade como um todo, de maneira a valorizar o trabalho já feito por essas pessoas e os que vão chegando, os neófitos, não conhecem. Então a gente tem feito essa divulgação sobre essas personalidades que fizeram e fazem a nossa gloriosa Polícia Militar. Gostaria que o senhor falasse um pouco para os seguidores do blog sobre o senhor, quem é Alcino Lagares Cortes Costa. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, um prazer, modestamente, com o blog do nosso amigo, confrade, Cláudio Casimiro, pessoa que nós temos essa admiração pelo trabalho que faz, pelo seu trabalho intelectual, sobretudo. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito simples, nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, estou no meu 66º ano de vida. Passei a minha infância em Governador Valadares, e sonhando ao olhar para a Ibituruna, que poderia fazer da minha vida, e comecei a ler por volta de 6 para 7 anos, e encontrei na casa da minha avó de saudosa memória, Sebastiana, várias tias, uma família de professores, a maioria delas mulheres, né? Avó, minhas tias. Encontrei um livro de iniciação, um manual de filosofia, da autoria de Teobaldo Santos Miranda, e foi o primeiro livro que eu li. Na verdade, eu comecei a ler aquele livro em 14. Eu li esse livro, então, antes dos 7 anos. E aí eu sabia, naquele momento, que filosofia fazia parte da minha vida. Tive a oportunidade, depois, de estudar também na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na FAFIC, de Teófilo Otoni, mas a vida vai nos empurrando para outros lugares, né? E acabei também, então, fazendo curso de Educação Física, fazendo outros cursos, mas sempre voltando para a filosofia. E aí fui buscar novamente, através da Universidade Federal de Uberlândia, a pós-graduação em filosofia. Então, na parte formal, a minha ligação nasceu com a filosofia, mas eu tenho a impressão que eu me adapto melhor ao termo de filósofo por ser aquela pessoa que busca saber coisas, e ainda mais uma pessoa que saiba alguma coisa. Na verdade, eu tenho que repetir aqui Sócrates, quando ele dizia, eu só sei que nada sei. Então, esse é o ponto importante, o reconhecer que é impossível que cada um de nós venha realmente a saber. Sempre haverá o que buscar, e nós passaremos uma vida tão curta nesse planetinha azul e branco, sempre buscando saber e sempre sabendo, ao mesmo tempo, para nós saber, que jamais saberemos. Perfeito. Na máxima do corpo são e mente sã, o senhor é um dos exemplos da nossa gloriosa corporação, com a prática aí de artes marciais, né? Inclusive como docente e mestre de quem passa pela academia, aprendendo aí a defesa pessoal de suma importância para o exercício dos agentes de segurança pública. Gostaria que o senhor falasse um pouco para os seguidores do blog sobre essa questão da arte marcial e desse equilíbrio mente e corpo, a importância disso para os nossos policiais e bombeiros militares. Muito bem. Primeiro, um brasileiro, né, assim, tão importante como Castro Alves, uma vida tão curta, terrena, ele que faleceu com seus 24 anos e deixou uma obra tão importante. Mas quando eu cheguei à academia da Polícia Militar, naquele tempo eu cheguei de verdade, foi no Departamento de Instrução, era assim que se chamava, o DI,
né? A gente tem muito orgulho de ter passado por esse tempo. E no ginásio coberto do DI, nem cora os livros de ombrear, nem cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão. Algumas pessoas falam, mas como que é tão diferente, tão paradoxal, você filósofo, ao mesmo tempo utilizando artes marciais, etc. Na verdade, se nós observarmos na própria filosofia, na história da filosofia, nós vamos verificar que aquele que imortalizou Sócrates, que fora o seu mestre, né, que foi Platão, o nome do Platão era Aristóteles. E ele tinha essa alcunha de Platão em decorrência de ter ombros largos. Ele era também um guerreiro, naquele tempo das guerras entre Esparta, Atenas, de modo especial, mas são os mais conhecidos naquele tempo. E naquele tempo, no período sistemático do pensamento clássico grego, aquele homem era um só tempo um guerreiro, e era um só tempo um filósofo. Platão deixou para nós tanta coisa importante, usando sempre e homenageando sempre o seu mestre Sócrates, como personagem central das suas obras, na sua dialética dialógica, né? Por exemplo, da República, Politeia, que todos conhecem, Meno, Fédon e tantos outros. Enfim, eu tenho uma história comigo. Eu sabia que duas coisas deveriam pontilhar a minha vida. Uma delas seria a filosofia e a outra seria a prática das artes marciais. Primeiro, eu tive acesso, eu comprava pelo reembolso livretos, na verdade, na minha infância. Eu queria muito aprender essas coisas relacionadas às artes marciais. Comprava aqueles livrinhos que me eram acessíveis naquele tempo. Eu morava em Governador Valadares, onde não havia nenhuma escola de artes marciais naquele tempo, né? Era um tempo que não havia sinal de televisão. Eu assisti quando foi inaugurado o telefone em Governador Valadares, né? Enfim. Mas eu, chegando na academia da Polícia Militar, encontrei aqui, e homenageio aqui nesse momento, Albano Augusto Pinto Correia Filho, ele que era oficial da Polícia Militar, era o técnico de judô do Minas Tênis Clube e era o professor de judô na Escola de Educação Física da Universidade Federal. Então, eu tive essa ligação imediata com o Albano, nos identificamos muito, e ele me levou, aquele jovem cadete, me convidou para treinar no Minas Tênis Clube, e eu fazia isso. Era um tempo em que nós tínhamos um treinamento de infantaria. Quando eu, só para parênteses, quando eu saí aspirante, eu fui servir no 6º Batalhão de Infantaria. Nós não tínhamos ainda os batalhões de polícia, né, da Polícia Militar. Então a gente fazia todo aquele treinamento duro do infante, preparando para uma guerra, entre aspas, né? Era assim que a gente era treinado naquele tempo realmente. E à noite eu ia a pé do Prado até a Praça da Liberdade, onde, na sede do Minas Tênis, para começar os treinamentos de judô. O pessoal apanhava muito daqueles mais graduados ali e voltava para a revista recolher no quartel, né, às 5h30 da manhã, toque de alvorada, e começava toda aquela coisa outra vez, treinamento de infantaria e mais as aulas teóricas e tudo mais. E à noite, quando eu estava escalado de sentinela, ia outra vez lá para o Minas Tênis. Com o tempo eu fui apanhando um pouco menos e tal, e a pouco eu estava conseguindo usar, né, jogar também faixas pretas lá no Minas, etc. Representando também a Polícia Militar no judô, no atletismo. Aos 17 anos, com essa pouca envergadura, eu com 1,73 m de altura, eu fui o campeão mineiro juvenil de salto à altura, por exemplo. Era muita minha dedicação realmente, a prática de esporte, saltos de trampolim, natação, atletismo, corrida, saltos, arremesso, etc. O judô era essa modalidade naquele tempo. E assim, nos primeiros passos, eu cheguei à faixa preta de judô inicialmente, através do Albano, do Minas Tênis. Bom, conheci depois
através de demonstrações, já que no Rio de Janeiro e em São Paulo havia chegado também o Aikido. Em São Paulo, através do grande mestre, saudoso mestre Reishin Kawai, e no Rio de Janeiro, através de Nakatani. Então vi no final da década de 60, já que em 1963, por aí, é que eles haviam chegado ao Brasil, mas assisti no finalzinho da década de 60, a apresentação de Aikido, me interessei muito, achei fantástico, já que era também uma filosofia e não apenas uma prática de uma arte marcial, fisicamente falando, mas toda uma filosofia de proteção do outro, não buscando uma vitória sobre o outro, e sim uma vitória sobre a sua própria pessoa. Então, uma busca de autoaperfeiçoamento, um desafio permanente, me tornar amanhã melhor do que sou hoje. Então, não melhor do que o outro, melhor do que eu sou presentemente, contribuir mais para esta humanidade. Enfim, passei a estudar o Aikido ainda à distância, já que eu não morava no Rio naquele tempo, sim, eu estava lá fazendo curso, mas eu moro em Minas Gerais, eu vivo em Minas Gerais, então aqui não havia um mestre. E em 1984 é que eu tive a oportunidade de ter um mestre, e o meu primeiro mestre, Ikitani Shikanai, grande mestre também, a ele a minha melhor homenagem, uma pessoa admirável, muito respeitável, e comecei então a ter a oportunidade de estudar praticamente o Aikido. Tive depois outras oportunidades de treinar com outros mestres, servindo na região do Triângulo Mineiro, mais próximo também de São Paulo, de Brasília, então contato com outros mestres também, e fui nesse caminho. E hoje eu me encontro na presidência da Federação Mineira de Aikido. Eu tenho a quarta graduação de faixa preta, quarto dan de Aikido, e já tive a oportunidade também, uma vez que eu fiz curso no Exército, no Rio de Janeiro, tive de treinar também práticas como karatê, boxe, mas hoje realmente eu devo dizer que a minha praia nas artes marciais é a do Aikido, que envolve o Aikido, o Jiu-Jitsu, né, a arte do bastão também, Kenjitsu, a arte da espada, e o Taijitsu, a técnica corporal. Sempre para proteger o meu semelhante e jamais pensando que algum dia eu teria algum inimigo, porque eu declaro realmente, eu não sou inimigo de ninguém, eu sou amigo de todas as pessoas. Ok, Alcino Lagares Cortes Costa, coronel da Polícia Militar, professor, mestre, quarto dan, faixa preta, quarto dan de Aikido e outras vertentes aí de artes marciais. Hoje, presidente do Conselho Superior da Academia de Letras da Polícia Militar, filósofo, sociólogo natural, né? Filósofo por formação e sociólogo por natureza, né? Essa sumidade, essa sapiência que consegue equilibrar corpo e alma como deveríamos todos fazer. Gostaria que o senhor deixasse sua mensagem final para todos os policiais que estão chegando na Polícia Militar, o pessoal que atua na segurança pública e a sociedade como um todo, uma mensagem, né, para o blog do Sargento Cláudio Dias e os seguidores e as pessoas que sempre estão acompanhando o nosso trabalho de entrevistas. Bom, a mensagem que eu digo, sempre gosto de repeti-la, com os gregos, nós aprendemos a buscar uma resposta para a questão principal que motivou toda a filosofia, aquela, quem sou, de onde venho, para onde vou, né? O grego talvez não tenha respondido exatamente a isso, mas seguramente nos respondeu ao dizer não quem somos, mas o que somos, uma vez que usaram três termos. O primeiro termo, soma, corpo. Nós temos o corpo, então isso faz de nós seres naturais, participamos da natureza, e o corpo é um ser de desejo. Desejo de quê? Desejo do que não tem. Nós temos nos instintos básicos, já que temos o corpo, um instinto de sobrevivência, um instinto de manutenção e um instinto de procriação. Então,
sobreviver, manter-se e procriar. Isso é do animal, já que ocupamos um corpo assim também, animal. E como tal, o corpo exige ter. E nós temos de lutar muito, porque nós gastamos milhões de anos para sermos dignos de um cérebro. Então, o ser humano, ele não pode ficar preso a isso do ter. Nós temos realmente de perceber que os nossos instintos básicos geram 3 emoções básicas. A primeira delas, relacionada à sobrevivência, o instinto vai gerar, então, a emoção medo. O segundo instinto de manutenção, propriedade, com reflexo de apropriação, de autoafirmação, vai nos dar uma emoção básica da raiva. E o terceiro instinto, o instinto da reprodução, o reflexo sexual, com a emoção básica do amor. Amor eros, amor filia, o encanto entre amigos, e o amor ágape, que é o que Padre Marcelo escreveu ali. Ágape, o amor por todos os seres, a proteção por todos, isso sim é muito importante que se use. Mas o segundo termo dos gregos, psique, a mente. Então, nós temos um corpo e temos uma mente, que são os nossos instrumentos para nos colocar em relação com o mundo circundante. Mas nós não somos o corpo e não somos a mente. Nós somos, na palavra do grego, então, nous. Nous, para aqueles que acreditam, alma, espírito. Para aqueles que não acreditam em alma ou espírito, então, pensamento, energia. Aquele astronauta que não acreditava, né, na existência de um Deus, discutindo com um neurocirurgião que acreditava, ele dizia: olha, eu já passei lá no céu, né? Esse céu que ele estava se referindo, evidentemente, um céu material, mas e não vi Deus nenhum, não existe Deus nenhum. E o neurocirurgião disse para ele: eu já operei uma centena de cérebros, eu nunca consegui ver um pensamento, mas eu acho que os pensamentos existem. Então, nós somos esse pensamento que ocupa um corpo e uma mente. Então, o que nós temos de fazer é de perceber que o ser humano é este ser especial, que tem aqui uma missão, a missão de aprender. Então, eu faço da minha vida um caminho de aprendizado. Modestamente, e sem nenhuma falsa modéstia, no momento que o Cláudio fala ao mestre, assim, eu não gosto de dizer que eu sou mestre, e sim que eu sou um eterno aprendiz. Nós estamos aqui para aprender. E eu tenho esse privilégio, já que eu pratico Aikido, eu sempre digo que quem pratica Aikido vive 200 anos. Estou no meu 66º ano de vida, e como eu tenho, então, essa expectativa de mais 134, nessa trajetória, nesse planetinha azul e branco, eu espero aprender bastante ainda ao longo desse tempo, até chegar aos 200 anos. Exato. Então, o blog do Sargento Cláudio Dias hoje teve a satisfação de entrevistar Alcino Lagares Cortes Costa, essa personalidade que também faz parte da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Um abraço aos seguidores, me permitam um aperto de mão, em nome dos nossos seguidores do blog, né? E até a próxima entrevista. Até breve. Obrigado.